O ouro acima de US$ 5.000 não é sobre medo. É sobre o mercado admitir que o dinheiro perdeu o lastro. Enquanto muita gente olha para esse movimento achando que é apenas mais um rally de commodities, o mercado global está fazendo algo muito mais sério. Ele está reprecificando o valor do dinheiro, o custo da dívida e a confiança nas moedas fiduciárias. O ouro acaba de romper o maior nível da história. A prata também entrou em máxima histórica. E isso não está acontecendo durante um colapso financeiro nem em meio a uma grande recessão. Está acontecendo enquanto tudo parece normal. Eu sou o Alê e hoje você vai entender por que os metais preciosos dispararam, o que realmente explica essa alta, por que ela não é causada por bancos centrais, como isso se conecta ao dólar, aos juros, à inflação, ao Bitcoin e o que tudo isso muda de forma prática na sua estratégia de investimentos. No final do vídeo você vai entender se estamos diante de um excesso passageiro ou de uma mudança estrutural no sistema monetário global. Então, antes de seguir, já curte o vídeo para me ajudar a chegar na meta de 1.000 inscritos, se inscreve no canal e vem transformar a sua vida com investimentos. Sempre que o ouro dispara, a maioria das pessoas pergunta: o que aconteceu agora? Mas a pergunta correta é outra. O que mudou não foi o ouro, foi o dinheiro. O ouro não cresce, não produz e não inova. Ele permanece. Ele atravessa séculos mantendo o poder de compra relativo. Por isso, o ouro não reage a manchetes. Ele reage quando o mercado começa a desconfiar da estabilidade monetária. Quando investidores passam a se questionar se juros, dívida e política fiscal continuarão funcionando da forma como funcionaram nas últimas décadas, o capital naturalmente migra para ativos que não dependem de promessa de pagamento. O ouro não depende de governo, não depende de banco central, não depende de sistema financeiro. Ele existe fora da engrenagem. E sempre que essa engrenagem começa a ranger, o ouro volta ao centro do jogo. Dizer que o ouro está em máxima histórica porque o dólar perdeu o poder de compra é uma leitura incompleta. Quando o preço do ouro é ajustado pela inflação acumulada e, principalmente, quando analisado em relação ao juro real americano, ele também opera em níveis historicamente extremos. Isso é fundamental, pessoal. Ouro não paga rendimento. Seu principal custo é o custo de oportunidade. Por isso, o que realmente move o metal não é o juro nominal, mas o juro real esperado. O que o mercado está dizendo agora é simples. O mundo não consegue sustentar juros reais elevados por muito tempo. Com dívida pública recorde, déficits estruturais e crescimento limitado, manter juros altos se torna economicamente e politicamente inviável. Mesmo antes de qualquer corte oficial, o mercado começa a precificar esse futuro. E quando o juro real futuro cai, o ouro sobe hoje. E essa é a lógica por trás do rompimento histórico dos US$ 5.000. Existe uma explicação confortável que diz que o ouro subiu porque bancos centrais estão comprando. Isso é parcialmente verdadeiro e completamente insuficiente. Bancos centrais compram ouro há décadas. Isso nunca foi suficiente para gerar uma ruptura estrutural de preço. O que move o ouro neste nível é outra coisa: mudança de regime monetário. O mercado passou a precificar que a desvalorização do dinheiro não é um evento temporário, pessoal, mas uma característica estrutural do sistema atual. Déficits deixaram de ser cíclicos. Dívida deixou de ser exceção. E estabilidade monetária deixou de ser prioridade absoluta. Esse processo é conhecido como debasement trade. Não é o fim do dólar, é a perda gradual do seu poder de compra ao longo do tempo. Quando o mercado entende isso, ouro deixa de ser hedge tático e passa a ser alocação estrutural. O mundo nunca esteve tão endividado em tempos de paz. Governos gastam mais do que arrecadam, mesmo fora de crises. A dívida cresce mais rápido que o PIB, e quanto mais os juros sobem, mais difícil se torna rolar essa dívida. Historicamente, sociedades altamente endividadas resolvem esse problema de 3 formas: inflação, juros reais comprimidos ou desvalorização cambial. Nenhuma delas aparece como choque. Todas corroem valor lentamente. Esse é o tipo de risco que não aparece na tela do home broker. E é exatamente contra esse risco silencioso que metais preciosos existem.
Ouro não protege contra uma crise específica. Ele protege contra o enfraquecimento contínuo do dinheiro. Por isso ele sobe antes do problema ficar óbvio. Metais preciosos não podem ser criados. Abrir uma mina leva anos, exige bilhões em investimento e enfrenta riscos ambientais, políticos e regulatórios. A oferta cresce lentamente. Ao mesmo tempo, a demanda cresce por múltiplos canais. O ouro é demandado como reserva de valor. A prata, além disso, torna-se metal estratégico para eletrificação, energia solar, semicondutores, data centers e inteligência artificial. Isso cria um cenário raro: demanda monetária e industrial crescendo simultaneamente diante de oferta rígida. Quando isso acontece, o ajuste ocorre via preço e tende a durar mais tempo do que o mercado imagina. Se a tese faz sentido, a execução vira ponto crítico. A forma mais simples de investir em metais preciosos para a maioria dos investidores é via ETFs. No exterior, o GLD oferece exposição direta ao ouro e o SLV à prata. No Brasil, o Gold 11 permite acesso ao ouro físico de forma prática. É essencial entender que ETF de metal não é o mesmo que ETF de mineradoras. Produtos como o GDX adicionam risco operacional, político, regulatório e de margem. Eles podem amplificar ganhos, mas também ampliam volatilidade e risco. Existem ainda opções como o GLTR, que combinam ouro, prata, platina e paládio, oferecendo diversificação entre diferentes motores de demanda. A compra física também existe, mas envolve custos de spread, custódia e liquidez que precisam ser tratados com seriedade. O instrumento certo para você depende do objetivo da alocação e não da manchete do momento. Agora a pergunta que o investidor precisa se fazer: é hora de investir agora? Aqui entra a minha filosofia. Eu não tento prever o mercado. Eu opero equilíbrios e exploro excessos. Metais preciosos estão em níveis elevados. Isso caracteriza excesso de preço, não necessariamente de topo. Os fundamentos seguem fortes, mas o risco de entrada agressiva aumentou. Quem já possui alocação estrutural em ouro, eu acho que faz sentido manter. Essa posição existe exatamente para cenários de perda de confiança monetária. Para novos aportes, o caminho, na minha opinião, deve ser marginal, gradual e disciplinado. Para muitos investidores brasileiros, talvez a maior oportunidade desse momento não seja comprar ouro caro, mas usar a fraqueza relativa do dólar para estruturar uma dolarização consciente do seu patrimônio. O ouro não sobe porque o mundo quebrou. O ouro sobe quando o mundo começa a desconfiar. A pergunta não é se o metal está caro. A pergunta é se o dinheiro está barato demais. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreve, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!